Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Denis Tacitano e esse é mais um Percepções do CFO Moderno. Eu não sou o host do Percepções do CFO Moderno, eu estou aqui de host por um dia, vamos ver se eu me saio bem. Então, quem são os CFOs que a gente vai entrevistar hoje? Lembrando que esse podcast ele sempre busca entrevistar CFOs com relevância de empresas importantes aqui do Brasil e do mundo também. Eu tô aqui com o André Milanês da B3, tudo bem, André? Tudo bom, Denis? Prazer estar aqui com você e com a Karen. Legal, e já apresentou a Karen Miura da Reut. Tudo bem, Karen? Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com você também, André. Muito bom, Denis. Legal, isso aqui é um bate-papo, então vai ficar bem, a gente tá aqui fora da mesa, né, que geralmente o podcast tem a mesa que deixa a gente mais à vontade, né, aqui vai virar um bate-papo como é na mesa também, mas um bate-papo muito mais fluido. André, ou milanês, vou te chamar de milanês, que o mercado te chama de milanês. Tá bom. Né? Queria escutar um pouco, você tá na B3 hoje, mas a sua trajetória até chegar na B3, como é que foi? Ixi, é uma longa história. Espero que a gente tenha tempo, mas vou tentar resumir aqui. Bom, eu comecei minha carreira... Na verdade, vou voltar um pouco antes, falando de como eu decidi ir para esse ramo de finanças. Na verdade, eu não tinha ideia. Meus dois pais eram professores. A única coisa que eu acho que eu tinha certeza é que eu não queria ser professor. Fiz teste vocacional na época. A verdade é que eu prestei várias faculdades, né? Então, para você ter uma ideia de como bem decidido eu estava, prestei engenharia da produção, prestei administração de empresas, educação física e veterinária. Tá bem decidido. Bem decidido. E eu acho que o que eu estava mais inclinado era a engenharia de produção, que foi justamente a que eu não passei. E aí, enfim, eu depois fiquei refletindo, passei nas demais, algumas delas envolviam sair de São Paulo, morar fora, e acabei decidindo fazer administração de empresas aqui em São Paulo. E aí foi daí que eu comecei minha trajetória, ganhar um pouco mais de gosto por essa área de finanças. Comecei minha carreira, fiz alguns pequenos estágios, mas comecei de verdade trabalhando com auditoria e consultoria na PwC. Fiquei quase 11 anos lá. Durante esse período, eu tive a oportunidade de trabalhar pela PwC fora do Brasil por uns 3 anos. Eu falo para as pessoas que eu fui trabalhar no Reino Unido porque é mais fácil, mas a verdade é que eu estava baseado numa ilha no Canal da Mancha, ilha de Jersey. Tá. Então, alguns devem se lembrar na época do escândalo envolvendo o Paulo Maluf, que diziam que ele tinha dinheiro escondido fora do Brasil. Esse dinheiro estava lá nas Ilhas Jersey. Eu não tive nada a ver com isso, só para deixar claro, bem registrado aqui. Mas, enfim, trabalhei por 3 anos lá. Sempre, na verdade, desde que eu comecei na PwC, nos primeiros anos faz um pouco de indústria, um pouco de mercado financeiro, até que em algum momento você acaba se especializando em algum segmento. E eu acabei indo para a área financeira, e quando estava trabalhando lá no Reino Unido também focado na área financeira, bancos, gestoras de recursos, etc. Voltei para o Brasil, isso foi em 2006, e aí uma das primeiras contas que eu assumi foi uma empresa chamada Bovespa, que na época ainda era uma associação civil, sem fins lucrativos, estava no seu processo de desmutualização, de abertura de capital. Então, acompanhei a trajetória da Bovespa e depois da BMF, que se juntou com a Bovespa do outro lado do balcão, como um consultor, um auditor. Fiquei lá até 2009. E aí, em 2009, eu recebi um convite para me juntar ao time que estava indo para tocar a CETIP, depois do seu IPO. E aí estou lá desde então, CETIP até 2017, depois B3 a partir da criação da B3 com a fusão de CETIP e BMF Bovespa. Legal. E você, Karen, qual que é a trajetória da CFO moderna, Karen? Pois é. Eu escuto muito as pessoas dizerem que não tinham muita noção, né, que iriam desde sempre para a área de finanças. Eu tenho um caminho um pouco diferente disso.
Com 14 anos, eu era muito argumentativa e aí eu devo ter dado bastante trabalho para minha mãe, muitas conversas complexas. E aí eu achei que isso poderia ser um grande talento para a área jurídica. E disse, vou cursar Direito. E aí eu descobri que existia, na época, um colegial ensino médio técnico da Álvares Penteado em contabilidade que tinha direito na grade durante os 3 anos. Eu disse, pode ser um pré-teste para saber se de fato eu vou querer prestar direito na faculdade. E assim eu fiz. Então, desde os 14 eu foquei, fiz um técnico em contabilidade na Álvares Penteado, sabia que eu queria advogar na área de finanças, mas não tinha visão de que isso existia dentro da área tributária, que seria uma área específica, era muito longe, né, de concluir alguma coisa naquela época. E realmente firmei durante os 3 anos do ensino médio de que eu faria direito. Cursei direito. E aí, desde o primeiro ano de estágio, eu sabia que seria uma oportunidade de repente, fazer um mix de aprendizados durante a faculdade. E fui para a indústria no primeiro ano, de copiadoras, que tinha a Zona Franca de Manaus ali envolvido, que dá um diferencial na questão financeira e jurídica. Depois eu passei por trading, que é a operação logística, que também tem muita questão de ICMS, de impostos indiretos. Passei por montadora de veículos no terceiro ano da faculdade e fui fazendo esses contratos de 1 ano. Nos 2 últimos anos, eu não sei se hoje em dia é assim, mas na minha época o curso de Direito só te fornecia a carteira de estagiário se você tivesse num escritório de advocacia. Então, 4º e 5º ano eu fiz um escritório na área tributária. Provavelmente eu consegui esse estágio na área tributária, que na época nem era departamento tributário. O tributário ficava dentro do jurídico das companhias, porque eu tinha feito contábeis. Então, talvez entre o grupo de estagiários que estava entrando nas empresas, a que sabia a diferença entre uma nota fiscal e um balancete pudesse ser eu. E aí eu fui indo para essa área. E assim eu fiquei já muito focada dentro da área tributária e dentro da área financeira desde o primeiro ano de estágio. Me formei, passei ainda acho que uns 7 primeiros anos da minha carreira pós-formada em escritório de advocacia, atendendo impostos diretos, impostos indiretos, sempre com a visão corporativa, e percebi que me faltava a perna de Big Four. Eu disse, eu preciso ir para uma Big Four para formar um tripé, que na minha cabeça de formação técnica seria uma Big Four, escritórios de advocacia e o corporativo. Então, segui para a Big Four e fui parar na área de Transaction Services. Então, fiquei ali tratando M&A de 2 a 3 anos, virei gerente dentro da UI e, para mim, foi um divisor de águas, porque você atendia fusões e aquisições de vários setores, então, setores de energia, escola, educação, enfim, não importava muito o segmento, você estava envolvida. Então, tinha hora que eu estava com 5 projetos em andamento, um de escola, um de varejo, indústria farmacêutica e serviços, né? Então, me deu uma musculatura muito grande para avaliar números de finanças em perspectivas de negócios diferentes, né? Depois disso, eu queria solidificar um pouco a questão do corporativo, porque quando você é estagiário, você não tem a responsabilidade ali com você. Você tem a responsabilidade das suas tarefas, mas você não tem a responsabilidade de fato, né? Então, eu fui para o corporativo. Fiquei 3 anos no segmento de energia. Para mim, ali foi muito bacana, porque ali tinha a parte regulatória muito forte. Era preparações dos números para poder entrar em bids que eram anuais. Então, a responsabilidade de você construir aquele número da forma correta era muito importante. Passei depois pelo segmento de tecnologia, que para mim foi onde o bichinho me picou e eu fiquei muito apaixonada por esse segmento. Na parte de energia era Alstom, né? Era uma empresa multinacional francesa. Participei da venda global dela para a GE. Cheguei ainda a ir para a GE num finalzinho ali de momento de energia. Fui para a HP, né? No momento em que a HP se separou e virou HPE e HPI, fiquei na HPE, na parte de servidores, com um time incrível. Sou apaixonada pela HP e tenho amigos lá até hoje na HPE. A HPE depois passou por um outro split, onde ela separou a parte de serviço para a DXC Technology. Então, foram vários momentos também de reorganização societária em que eu participei ali. Depois disso, fui para varejo, e fiz 1 ano de desinvestimento ali do Walmart no Brasil. Peguei esse último ano deles aqui. Fiz uma parada, né, um sabático de 3 anos durante todo esse período eu tive filhos. E aí... Alguns, né? Alguns filhos. E aí eu já tinha tido 2, né, durante esse momento, até esse momento da minha carreira. E aí decidi que teria mais 2, mas também tomei a decisão de que seria num período sabático, assim.
porque para a mulher é um pouco desafiador, na minha visão. Assim que a criança faz 6, 7 meses, você precisa retornar ao mercado de trabalho. Eu já tinha passado por isso, né, 2 vezes, e aí eu queria ter uma experiência diferente para ver como era. E aí eu optei por, de fato, assim que eu saí do Walmart, do segmento de varejo, e foi um momento super desafiador, porque era o desinvestimento deles do Brasil. Eu optei também por seguir essa maternidade solo, né? E tive mais 2 bebês nesse momento, somando aí os meus 4 filhos biológicos, eu tenho um também de coração. Então, são 5 crianças. E aí, nesses 3 anos em que eu fiquei fora, eu mantive ativa todas as minhas conexões profissionais, porque eu fiz amigos durante toda a minha carreira. Graças a Deus, eu tive a sorte de cruzar com pessoas muito especiais. E eu lembro que depois de... Eu peguei a pandemia nesse período desses 3 anos de sabático, então o universo olhou para mim e disse, você quer praticar maternagem? Vamos lá, para fundo, sem babá, sem empregada, sem apoio, sem ninguém, porque até para as bebês que não tinham vacina e etc, era um momento super delicado de proteção de saúde, e isso era a prioridade. Mas também o que me deu a possibilidade de estar conectadas com elas de uma forma que eu não teria. Se não fosse a pandemia e se não fosse a possibilidade de eu ter me estruturado para chegar nesse momento sabático, eu realmente não teria essa oportunidade tão intrínseca de materná-las, né? Foi muito bacana, mas chegou num determinado momento que eu queria ali me reencontrar. E o último lugar que eu lembrava de mim era trabalhando. Eu disse, bom, essa é a pessoa que eu lembro. E aí eu lembro que eu liguei para uma pessoa muito importante para mim, né? Ricardo Bagnoli, que era CEO e era meu chefe na HP, na HPE. E falei, nossa, eu quero muito voltar a trabalhar, eu quero me reencontrar. E o último lugar que eu lembro era, né... Era esse momento de trabalho que eu gostava muito. E ele disse, com certeza, outros colegas estão se organizando para atender um fundo de investimentos numa tese. Acredito que, como você já trabalhou com eles, formaria um trio muito bacana. E vou te indicar lá para, de repente... Né, eu falei, não sei se o mercado vai me querer, né? Depois de 3 anos parada. Ele não, de forma alguma. E aí, esses outros 2 profissionais muito incríveis também me receberam nessa tese de um fundo de investimentos, onde eu estou há quase 3 anos. E foi muito interessante isso. Eu comento sobre isso especialmente porque foram 3 homens que me receberam de volta no corporativo sem sequer questionar em nenhum minuto onde você vai deixar esse monte de criança? E uma pergunta super plausível que talvez eu fizesse para uma amiga, até como mulher, né? Então, em nenhum momento eles questionaram essa questão do retorno. Pelo contrário, eles pegaram toda a bagagem que eles já tinham testado ali durante a minha trajetória anterior e me apoiaram e me reforçaram. E foi muito gostoso. Eu tenho muita gratidão, né, por esse momento. Eu amei voltar para o mercado. Eu também não sabia como eu ia me comportar. Eu disse, será que eu quero voltar? E realmente eu queria voltar. E realmente eu queria me manter na área financeira. E para mim foi muito legal, assim, essa experiência. E aí, o fundo de investimento, ele tem 2 maneiras de saída, né? Ou ele tem o exit dele através de uma venda, ou ele tem um IPO. Nesse caso, foi uma fusão. Então, foi um soft exit. E aí, a gente também construiu um soft exit meu com eles, o que também foi muito bacana da parte da minha gestão atual, onde eu pude me unir à Reut, a convite do Lucas, que é o nosso CEO, para operar na posição de CFO dessa fintech, dessa empresa de tecnologia, que é um segmento que eu adoro, de inteligência artificial também, de muito uso de inteligência artificial para a área de finanças, que era uma dificuldade que eu tinha na hora de performar todas as atividades ali dentro, de ter apoios em empresas que nos ajudassem a conduzir os números de finanças, né, de uma forma um pouco mais moderna, né, dentro do tema de percepções do CFO moderno. E então eu estou construindo esse soft exit no fundo onde eu estou e construindo esse soft onboarding com apoio, o que também não é muito comum no mercado, mas que foi muito bem-vindo assim para minha carreira. Acho que mostrou maturidade dos líderes, né, dos quais eu respondo hoje, para os quais eu vou responder, e também da minha pessoa, assim, que tá lutando para segurar esses 2 pires ao mesmo tempo até conseguir migrar 100%. Ah, legal. Tô bem feliz com essa jornada. Milanês, eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu queria fazer uma outra que a gente não vê no briefing, né, que você prestou para veterinária. Eu acho isso muito interessante, principalmente para quem está começando. A gente vê o CFO, números, CFO de uma grande empresa, uma corporação muito importante. A gente acha que desde o começo se tinha tudo trilhado para chegar lá. Como que foi isso? Você consegue hoje, quando você foi para o lado financeiro, a veterinária, tem alguma coisa de veterinária que você trouxe ou você matou ali? Tem alguma coisa de educação física que você trouxe
Ou você também teve que matar ali? Como é que ficou isso? Não, eu acho que são coisas com as quais você se identifica, né? E acho que, né, cedo na carreira, quando você é jovem, é muito difícil você ter muita clareza. E eu acho que a verdade é o seguinte, tirando talvez poucos exemplos como a Karen, no fundo você vai moldando isso à medida. Óbvio que tem que ter uma habilidade inicial, uma certa aptidão inicial, um gosto por aquilo, porque eu acho que fazer algo que você não gosta não dá certo, né? Eventualmente pode funcionar por algum tempo, mas não vai dar certo. E essas eram coisas que me atraíam. Sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito de atividade física, de exercício. Cheguei a jogar voleibol por um tempo, até profissional. Obviamente que a minha estatura não me ajudou a avançar nessa carreira, mas enfim, sempre gostei dessas coisas, né? E também gostava muito dessa área financeira. Tinha um tio meu que também trabalhava com essa área, então gostava um pouco de ouvir coisas que ele falava, entender um pouco da dinâmica dele. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu decidi, a parte física ficou mais como um hobby, seja para a saúde, seja para a diversão, né? Então, a atividade física é algo que hoje faz parte da minha rotina diária, como eu falei, por questões de saúde, mas por questão de válvula de escape, de diversão. Gosto de praticar algum esporte coletivo também. E o gosto por animais continua lá. Eu não tenho hoje um animal, mas já tive por muito tempo um cachorro, gato, enfim. Ah, legal. E tá falando de IPO, de fusões. Aliás, estamos esperando esse IPO lá na B3, hein? B3. Me conta como é que foi essa sua transição de Bovespa, de IPO, de modernização da corporação como um todo. Eu acho que assim, quando eu cheguei na CETIP lá em 2009, teve uma mudança muito importante, né? Como eu falei, a companhia era uma associação sem fins lucrativos e num curto espaço de tempo passou a ser uma companhia de capital aberto, com objetivo de lucro, inclusive, algo que não havia antes. Então teve uma mudança, uma transformação, não só de processo, de coisas que precisavam ser reforçadas por uma questão de governança, mas até de cultura da empresa, né? De estar mais próxima do seu cliente, de se preocupar mais com o seu cliente, de fato ser uma companhia centrada no cliente, uma companhia menos hierárquica, mais ágil. Só que essas coisas você não muda do dia para a noite. Então, é um processo que leva bastante tempo. Então, foi uma jornada importante. Ao longo desse período, a CETIP ganhou mais musculatura, fez uma aquisição de uma empresa que na época era praticamente do seu tamanho, então dobrou de tamanho nesse período. E aí eu acho que estava num momento ali de transformação, foi quando apareceu a oportunidade da fusão entre CETIP e BMF Bovespa, que já tinha passado por uma fusão, né? BMF e Bovespa eram empresas separadas, já tinham se fundido. E aí que surge a B3, né? Que hoje é a maior, além de ser a Bolsa do Brasil, uma companhia de infraestrutura de tecnologia para o mercado de capitais, para o mercado financeiro, né? Faz muito mais do que simplesmente a Bolsa do Brasil, onde acontecem as negociações de ações, né? Negociações de derivativos, toda a parte de instrumentos de captação bancária. Então, se você faz uma aplicação no CDB, a B3 está lá por trás, muitas vezes garantindo a transparência e a rigidez dessa sua aplicação. Se você vai financiar um veículo, acredito ou não, mas a B3 está por trás desse processo também, porque ela administra uma base de dados que garante mais segurança para os bancos na hora de financiar um veículo, porque o veículo é dado como garantia nessas operações. Hoje em dia já caiu um pouco em desuso, mas quando você faz uma TED, a B3 também está por trás da TED fazendo ali uma parte do serviço que viabiliza a transferência via TED. Quando você faz uma aplicação no Tesouro Direto, a gente está lá por trás administrando todo o sistema. Então, tem muita coisa que acontece na vida das pessoas. A B3 está por trás, mas que muitas vezes as pessoas não têm essa visão, porque a gente é fundamentalmente um negócio
B2B, né? É legal você falar porque você pensa em B3, você pensa no pregão, você pensa... Né? É uma atividade importante, parte relevante da nossa atividade, mas não é a única, né? Tá. Todas esses leilões de concessões públicas, de privatização, tem o dedo da B3 por trás para ajudar aos entes públicos a realizarem isso, não só provendo o espaço, muitas vezes físico, em que acontecem essas concessões, mas também com toda a infraestrutura por trás para viabilizar um processo com transparência, com lisura, etc., como deve ser. Enfim, então tem uma gama enorme de coisas que a gente faz lá na B3. E o que eu estava falando é que quando houve a fusão, por um tempo, né, eu acabei não comentando isso, eu me afastei totalmente das minhas atividades da área financeira. Eu fui me dedicar exclusivamente à fusão. Foi uma belíssima oportunidade de experiência, de aprendizado. Então, fazia parte de um grupo de executivos que a gente criou para acompanhar essa integração dessas companhias. Acho que foi um processo que foi feito de maneira muito cuidadosa e foi muito exitoso, na minha visão. Além disso, eu estava dedicado a alguns projetos específicos, né? A gente estava falando antes sobre localização, prédios. Um dos projetos que eu estava tocando era o projeto no qual a gente ia definir onde ficaria a sede dessa nova companhia que estava nascendo ali naquele momento. E aí, depois de uns 6, 9 meses, eu fui convidado a assumir de volta algumas funções na área financeira. Então, voltei a cuidar do planejamento financeiro, do FP&A e da tesouraria. E aí, no ano passado, tive a oportunidade de assumir a posição de CFO da B3. Então, um pouquinho... Agora, a B3 também, né? Acho que tanto como a CETIP, ela nasceu com uma cara bem diferente do que é a B3 de hoje. Então, acho que ao longo desses 7 anos de existência da B3, a companhia mudou muito. Obviamente, tem muita coisa ainda para evoluir, para avançar, mas eu me sinto bastante orgulhoso, né, junto com todo o time, acho que da transformação que a gente viu nessa companhia ao longo desses 7 anos de existência. Legal. E, cara, a gente está falando aqui de CFO moderno, a gente está falando aqui do mercado de tecnologia que altera demais. Como que você consegue se atualizar, que é muito importante a parte de se atualizar. E você falou desses pratos, né? Vários filhos, né? Tem a empresa, o dia a dia, e tem mais a parte de atualização, que isso está fora do dia a dia da empresa, né? Isso é do dia a dia do profissional. Como você consegue equilibrar tudo isso? Sem dúvida. Eu sou uma ávida estudiosa. Eu desde sempre adoro conhecer coisas novas e estudar para isso. Então, depois do colegial, depois da faculdade, vim fazendo algumas especializações, pós-graduações. A última da qual eu me orgulho bastante, porque eu estou bem apaixonada pelo curso, é um curso de Computer Science for Business em Harvard, onde, de fato, conseguiu me mostrar, me dar ferramentas, né, para aumentar a minha caixinha aqui, e utilizar na prática, dentro da área de finanças, tecnologias que antes eram muito distantes do meu dia a dia e que eu vejo ainda muito distantes para as empresas. Então, eu acho que se atualizar, estudar e correr atrás um pouco mais, né, de conhecimento para, de fato, amparar as empresas na qual você está atuando e colocar ali ferramentas do que há de mais moderno, né, e o que há de melhor no dia de hoje, que pode não ser o dia de amanhã, mas no dia de hoje é o que a gente tem de melhor, faz bastante sentido para mim. Então, eu dedico muitas horas do meu dia para isso. O período da noite eu costumo dedicar para isso. Então, normalmente, quando eu paro ali, eu ainda consumo mais 2 ou 3 horas, entre outros cursos que eu acabo fazendo ao mesmo tempo. E acho que nunca parei, na verdade. Acho que eu nunca me vi um período, a não ser em férias, que eu realmente bloqueio a agenda, exato. Mas eu normalmente estou sempre ou lendo alguma coisa, ou ouvindo alguma coisa, ou consumindo algum tipo de conhecimento, porque para mim é a minha paixão. Adoro chegar ao dia seguinte com alguma coisa nova para dividir com a equipe, com algum assunto novo de tecnologia para discutir com os devs. Gosto de sentar para ter assuntos sobre isso. Eu me aprofundo. Como que a gente pode fazer diferente, né? Mas e se a gente utilizasse uma outra plataforma? Que número sairia do outro lado? E sempre linkando isso com a área de finanças. Eu acho que
como gestar melhor algum tipo de despesa, ou como, né, tem alguma outra ferramenta que também nos possibilite isso. Eu sou uma ávida buscadora de soluções novas para a área de finanças. Eu gosto muito desse tema. Esse negócio que ela falou é muito bacana, porque eu vejo isso acontecer de vez em quando. As pessoas, muitas vezes, delegam essa responsabilidade, né? Assim, desenvolvimento é responsabilidade de cada um de nós, né? Você tem que ser o protagonista do seu desenvolvimento. Óbvio que você pode querer que a empresa te dê as condições para ajude, muitas vezes, a buscar essas ferramentas, mas é muito cômodo, muitas vezes, as pessoas falarem, mas eu não tenho treinamento, mas não vai atrás, não busca. E, na maioria das vezes, eu me arrisco a dizer que se você levar uma proposta bacana, que faça sentido, que, obviamente, não seja só benéfico para você, mas para a empresa, a maioria das empresas vai querer bancar isso, porque, no fundo, para ela é um investimento também, né? Agora, não dá para ser um investimento só, vou bancar um curso de culinária para Karen. Qual é o benefício para a companhia, né? Então, mas eu vejo muitas vezes isso, as pessoas tendem a delegar um pouco essa responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. Eu acho que as pessoas têm que ser protagonistas do seu desenvolvimento, correr atrás, buscar. Óbvio, tem sacrifício também, não tem como, mas acho que é parte muito da gente, né? Assumir o comando esse protagonismo no desenvolvimento profissional e pessoal. É por isso que eu até comentei, né? A parte de desenvolvimento fica fora da empresa, né? Isso aí é do profissional, porque às vezes a pessoa não. A empresa não está investindo, tal, eu parei no tempo. Não, você tem o seu pessoal, você tem o profissional e você consegue fazer o equilíbrio e você tem que investir. E hoje, várias plataformas de EAD baratas, tem vários conteúdo. O conteúdo é o que mais tem, é o que mais tem acesso. E você, Milan, está assim, de informação, é muita informação, né? O mercado que você trabalha é muito nervoso, né? Aumenta os juros nos Estados Unidos, impacta, abaixa os juros não sei aonde. Aí tem um conflito na União Soviética, na Rússia, entregando minha idade aqui, tem um conflito na Rússia, tem um conflito... Como é que você faz para estar no dia a dia disso? Você consegue desligar, ligar, ou você está sempre conectado porque o fuso é diferente, tem coisa acontecendo em todo lugar do mundo? Como é que você faz para equilibrar? Veja, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Acho que notícia é uma forma bastante fácil de se manter atualizado. Então, leitura diária do jornal é uma fonte importante para você entender tudo o que está acontecendo. As informações tipo real time, elas acabam sendo relevantes para o meu papel, para a minha função, para parte das coisas que a gente faz. Obviamente que elas vão ter uma influência enorme no comportamento das ações, né? Muitas vezes sai uma notícia específica de uma empresa, o mercado reage, reflete isso imediatamente na cotação da ação, mas a gente não está lá negociando ações todo dia, né? A gente está viabilizando o ambiente, né? Os sistemas, enfim, toda a infraestrutura que permite com que essas negociações aconteçam. Então, é óbvio que isso é um negócio muito mais relevante, por exemplo, para quem é um gestor de investimentos, gestor de um fundo, né, tá muito mais conectado nisso. Não que isso não seja importante, mas certamente não tem a mesma relevância que tem para quem está fazendo gestão de recursos propriamente dito. Obviamente, para a gente também, que gere os recursos da própria companhia, tem seu impacto, mas a gente tem uma gestão bastante conservadora dos recursos, então a gente tem regras, restrições, investe a maior parte do nosso caixa em títulos públicos federais, né, que tendem a oscilar um pouco menos, tem um grau de segurança um pouco maior. Né? E qual que é o benchmark para vocês mundial? Quando você fala assim, olha, a gente pesquisa essa empresa, a gente tem como benchmark. Qual que é o benchmark para vocês? Tem isso ou não tem? Não, tem. Eu acho que a gente se inspira também em boas práticas de outras companhias, não só fora do Brasil, mas mesmo dentro do Brasil. Então, ainda que a gente não tenha uma outra bolsa no Brasil, isso não quer dizer que não existam empresas ou atividades que determinadas empresas façam que a gente não se inspire nelas, né? Então, tem alguns exemplos, acho que não tem um único. A gente olha lá fora para as principais bolsas, né? Para ICE, NYSE, Nasdaq, CME, London Stock Exchange, Bolsa de Hong Kong, Deutsche Börse, enfim, tem uma série de bolsas relevantes globalmente. Acho que não tem uma única na qual a gente se espelha ou se inspire, mas a gente olha sempre
para tudo que está acontecendo fora do Brasil também, para ter certeza que a gente está no caminho certo, ou se a gente está adotando melhores práticas, se tem eventualmente algo que a gente poderia, que está sendo feito lá fora, que poderia ser feito aqui no Brasil. Então, essa é uma agenda constante que por todas as áreas da companhia, né? Sob a ótica de gestão de recursos financeira, sob a ótica de oferta de produtos, sob a ótica de tecnologia, né? Que estão sendo adotadas, utilizadas. Enfim, então é uma agenda grande lá. Legal. E, cara, a gente falou aqui de benchmark de empresas. Esse é um podcast que a gente conversa sempre com CFOs. Como é que você faz para ter o benchmark de CFOs, né? Você comentou que estava num evento de CFOs, acho que na semana passada, né? Na B3, na inclusive, B3, né, inclusive. Né? Exato. Como é que você faz para ter tá nessa interação entre CFOs, trocar informações, trocar ideias? Não, isso é muito importante. Eu participo de alguns grupos de networking, o IBF, por exemplo, o WCFO, onde a gente consegue apoio mútuo e experiências que outras profissionais e outras executivas e outros executivos estejam vivenciando. E isso é muito rico, porque certamente alguém já passou por uma dor muito parecida com a sua, se não a mesma, Exato. né? Você não está sozinho, né? É lessons learned, gente. Não tem por que a gente errar sozinha de novo. É a mesma coisa que alguém já fez. Então, eu acho que esses grupos de networking, que hoje em dia a gente tem muito mais factível de acessar esse conhecimento coletivo, né? É muito legal, é muito bacana. Eu acho que faz você andar muito mais rápido, faz você errar muito menos, né? Faz você errar e corrigir mais rápido. Então, essa generosidade que a gente tem encontrado nos executivos do mercado corporativo atual, de fato, tem um valor imensurável. Faz muito sentido que uma ferramenta que uma empresa use e que a outra possa se beneficiar, né? Devido aos sigilos e proteções que todos os executivos já bem sêniores na posição que a gente ocupa têm, óbvio. No mais, conduzir a área financeira e o back-office das companhias é, de fato, hoje muito mais confortável, tendo tantos parceiros aí nesse mercado de networking corporativo. Legal. Você vê isso também, Milanês? Não, vejo, com certeza. E eu acho que muitas vezes essas conexões, né? Eu faço parte também de alguns dos grupos que a Karen mencionou. Essas conexões são importantes para essa troca de experiências. Então, como a Karen disse, eu acho que muito difícil que você vai estar passando por uma situação que não tenha ninguém que já não tenha passado, né? Ainda que você não necessariamente vai fazer exatamente o que a outra pessoa fez, mas eu acho que poder trocar experiências, trocar figurinhas ajuda muito, né? Eu acredito muito nisso, né? Toda vez que você se depara com algo, uma decisão um pouco mais difícil no seu dia a dia, acho que trocar ideias ou dividir um pouco disso com outros e pegar outros pontos de vista é sempre muito útil. Acho que normalmente tende a te levar a um processo de tomada de decisão melhor. E eu acho que isso também cria muitas vezes muitas conexões que acabam sendo úteis no dia a dia, porque além da posição de CFO, a gente está representando as empresas para as quais a gente trabalha. Então, muitas vezes tem agendas, né, que acabam ajudando com essa conexão, com esse contato. Então, eu acho que é muito útil mesmo e pode ser muito proveitoso se bem explorado. Isso que você falou é bem importante, André, porque eu também acredito muito que as conexões resultam em negócios, né? Elas trazem negócios. E quando você está à frente representando a companhia, um ponto que a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação, faz com que as pessoas também busquem o que a sua empresa faz, o que a empresa que você entrou agora está fazendo. Então, isso ajuda também nessa conexão, nesse ambiente de negócios. É muito importante, sim, e traz resultados, sim, até pela forma como eu olho a área de finanças. Eu acho que a área de finanças, ela precisa ser um Finance Business Partner. Hoje em dia é outra função, é outra visão, é um escopo muito mais ampliado. A gente está junto com todas as outras áreas da companhia. É muito mais autonomia para elas e isso demanda muito mais controle do nosso lado para nós. Então, não é um controle unificado, mas pelo contrário, né? É essa autonomia que as áreas têm hoje que fazem com que aconteçam coisas com o seu número que você precisa reportar, que fazem com que você tenha que ser muito mais organizada
mas cria um ambiente de parceria muito grande, né? Tanto com a área de tecnologia, quanto com a área de vendas, quanto com as áreas de humanas, de recursos humanos. E isso faz muito sentido para mim à medida que essas conexões humanas promovem negócios e promovem a gente estar muito mais perto e ser, de fato, um business partner efetivo. Isso que esse comentário é muito importante, porque você vê, eu sou responsável por uma operação de vendas na América Latina, né? Então eu tenho os CFOs de cada região, né? O da Argentina, o do México, né? O do Brasil, em especial o Conrado, né? Que é super parceiro, que é um business partner da área de vendas. Quero até mandar um abraço pro Conrado, que tá feliz, que é Fluminense doente, tá feliz com o título do Fluminense agora da Libertadores. Então a gente antes tinha o CFO, que era aquele mais temido, deixa ele ali, cuida das contas, não falo com ele, para trazer o CFO para a mesa de negociação, para conversar com a área de tecnologia, com a área de vendas. Você vê isso no dia a dia, está cada vez mais... Acho que é exatamente isso. A gente estava, por acaso, na semana passada, quinta e sexta-feira, fazendo um evento anual da liderança lá na B3, um off-site, e a gente estava falando sobre isso, sobre áreas que no passado eram vistas como áreas de apoio, né, jurídico é um exemplo, área financeira é outro, mas como o papel dessas áreas como sendo parceiras do negócio e viabilizadoras do negócio. Isso não quer dizer que eu vou ser capaz de dizer sim para tudo que vão trazer para mim. Não vai dar para... Eu brinco com o pessoal, você quer fazer todo mundo feliz, vai vender sorvete, né? Porque não tem como, mas tem como você ter uma agenda construtiva de discutir, de priorização, de achar caminhos diferentes para viabilizar determinados projetos. Então, eu acho que cada vez mais é fundamental que essas áreas ditas de suporte tenham, na verdade, não sejam só vistas, porque isso não é uma via de duas mãos, né? Então, se coloquem neste papel de viabilizar, óbvio que tem uma função de controle, tem uma função de reporte importante, mas não precisa ser só sobre isso, né? Dá para a gente fazer essas coisas acontecerem de maneira conjunta, não só sendo a perna de controle, mas também ajudando e apoiando as áreas de negócio para a entrega de um maior valor para os acionistas da companhia. Até porque, né, André, tem uma linguagem que é comercial, que é do time de vendas, e esse approach e ferramentas que eu não tenho na minha caixinha, que só eles, né, dominam, e tem uma linguagem que é financeira. E às vezes do outro lado da mesa, do nosso comercial, tem um cara de finanças, ou consumindo o que a gente está produzindo, ou determinando se aquela negociação vai ocorrer ou não em razão de questões financeiras. Então, quando o CFO do lado de cá, de quem está fazendo a venda, se coloca nessa mesa de negociação, ele consegue abordar linguagens que apoiam o financeiro do cliente-alvo que a gente está buscando a também chegar num lugar e num desenho melhor. Isso desde lá de trás, até antes de eu alcançar essa posição, eu já participava com esse viés, né? De trabalhar para vendas, não trabalhando em vendas, mas trabalhar para vendas e para ajudá-los a fazer as conversões de uma experiência que fosse melhor pro cliente final. Inclusive, muitas determinações, enquanto eu estava como, por exemplo, a área de techs, né? A gente conseguiu levar a conversão de vendas em questões determinísticas, porque para o cliente ia ser melhor naquele desenho. E é uma linguagem que a área comercial não vai dominar por natureza, né? Então, você consegue, às vezes, conduzir ali uma negociação e fazer conversões por questões financeiras, dado que o outro lado da mesa do comercial não só compras. Provavelmente um cara de finanças vai estar ali entendendo se cabe no budget dele ou não, em que linha do budget dele aquilo vai ficar mais confortável, e que tipo de crédito ele vai poder tomar, dependendo da negociação, como a gente fizer a venda do lado de cá, se como SaaS ou se como dev, né, como desenvolvimento, enfim. Tem vários fatores que são questões financeiras e não comerciais, que às vezes fazem com que a venda seja concluída. Então, ter esse CFO na mesa de negociação para apoiar o cliente, inclusive, para que a jornada dele financeira seja muito melhor, eu acho que é um diferencial das empresas, que tem um CFO com essa visão. Aí, falando um pouco, você comentou experiência internacional, né? O que você acha que te agregou? Porque muitas pessoas que estão vendo, eles pensam, eu quero ter uma posição de destaque nacionalmente, mas eu também penso se eu quero ter uma posição, às vezes não tão de destaque, mas uma experiência internacional e depois voltar para o Brasil.
Como que você lidou com isso? Você procurou ter essa experiência, a experiência veio, e como que você voltou dessa experiência internacional? Veja, eu acho que toda experiência é sempre bastante válida. Obviamente que cabe a você aproveitar essas oportunidades. Eu sempre achei bacana, mas poder ter uma experiência de trabalhar fora do Brasil, mas a grande verdade é que eu não estava buscando isso ativamente. Naquele momento, inclusive, da minha carreira, eu estava até um pouco repensando se eu gostaria de continuar fazendo o que eu estava fazendo naquele momento. E aí surgiu uma oportunidade. E aí eu acho que muitas vezes é isso, né? Talvez você não tenha a clareza de tudo que vai acontecer no teu caminho, mas muitas vezes você tem que ter a coragem de tomar determinadas decisões. Eu tomei uma decisão naquele momento de abraçar essa oportunidade. Não é uma decisão fácil, porque você fica longe de família, você vai para um lugar totalmente estranho, por mais que eu já falasse um pouco a língua, não é a minha língua nativa. Então, assim, o começo é duro, né? Então, são sacrifícios que você faz, mas eu decidi abraçar essa oportunidade. Foi uma oportunidade, assim, eu diria, bastante rica. Foi Inglaterra que você foi? Foi, né? Que você falou pra ilha. Pra ilha. Mas são coisas assim, você chega lá, por exemplo, poxa, eu lembro que eu cheguei lá, não tinha ainda telefone na minha residência. Só para dar um contexto também, né? Naquela época, telefone celular não era um negócio tão popular assim quanto é hoje, novamente, aqui alguém entregando a idade, mas enfim. Então, eu, por exemplo, falava com a minha família no começo no orelhão. Tinha um orelhão ali perto, tinha que fazer a chamada a cobrar. Você vai no supermercado, você não sabe o nome de todas as coisas, por mais que você conheça um pouco da língua, você não vai saber linguagem de dia a dia, assim, de cotidiano. Então você fica meio perdido, não sabe o que é o quê, não acha as coisas que eventualmente você quer. Enfim, tem uma série de perrengues até que, obviamente, você entra numa rotina. Foi uma belíssima experiência, não só para consolidar a língua, né, que hoje é uma questão importante para o papel que eu desempenho na B3, mas também como experiência de vida, sabe? De estar em contato com outra cultura, de ver formas diferentes de encarar determinadas coisas. Eu acho que, assim, tanto essa experiência internacional quanto a experiência que eu tive trabalhando com auditoria e consultoria, que acho que foi um ponto que a Karen trouxe, a cada semana você estava num projeto diferente, com pessoas diferentes, num segmento diferente, um projeto com objetivo diferente, te dá uma riqueza de visão e de experiências, te ajuda a desenvolver uma musculatura de relacionamento interpessoal. Eu tinha, durante um ano, 20 chefes diferentes, né? Então, você tem que saber lidar com essas pessoas que têm estilos diferentes, não tem um melhor que o outro, mas são diferentes, né? E tem coisas que determinada pessoa valoriza mais do que outras, então você também tem que ter essa habilidade de saber se adequar ao que funciona melhor com cada um. Então, acho que foram experiências bastante ricas. Eu não acho que elas são essenciais, tá? Então, assim, isso até chegar nisso. Você acha que é essencial, não? Eu acho assim, língua é um fator importantíssimo, né? Eu diria que sim, é essencial. Agora, a experiência internacional, ela é legal, mas eu não acho que se uma pessoa não conseguir ter essa experiência, necessariamente ela não tá fadada a não ter uma oportunidade de ter sucesso. Agora, no meu caso, foi muito bacana. Agora, já vi pessoas também que tiveram oportunidades parecidas e que talvez não tiveram, ou tiraram o mesmo proveito, ou não tiveram o mesmo benefício do que eu tive no caso. Então, eu acho que varia um pouco, mas no meu caso foi muito bacana. Legal. A gente até estava conversando, cara, sobre aproveitar as viagens internacionais ou nacionais mesmo, né? Vamos para esse lado mais de pessoal, né? Que você comentou que você viaja há muito tempo e consegue aproveitar essas viagens, né? Sem dúvida. Acho que até por conta das crianças, eu sempre eu tive experiências fora em América Latina e Estados Unidos.
por menos tempo, eu não sei quanto tempo você ficou lá, mas o meu tempo maior que eu consegui ficar fora foram 3 meses. E aí, a cada ou 15 dias eu voltava, ou a gente mandava eles para lá a cada 15 dias, e sempre buscando unir um pouco de cultura. Quantos filhos você tinha na época? Na época eu tinha 2. E uma delas, quando eu fui para Nova York, tinha 1 ano e meio. Tá. Então, para mim era muito difícil ficar longe, né, desse movimento, mas era uma experiência profissional que eu não podia abrir mão, que eu não queria abrir mão, na verdade. Então, a gente mandou minha mãe junto com ela. E aí a gente conseguiu, e aí o mais velho, por ter escola já e não poder ficar lá, né, por 3 meses, ele ia a cada final de semana, a cada 15 eu vinha, ou ele ia para lá. Então a gente foi unindo. Eu acho que unir as coisas torna muito mais una a situação, né? Você não se fragmentar e ser inteira para todas as situações é tão mais rico, é tão mais verdadeiro, né? Você ser uma líder inteira, você ser uma liderada inteira, você tá ali por completo. Então, a gente tá aqui no podcast, estamos aqui no podcast, curtindo essa conexão que a gente tá tendo, eu, André, Denis, falando sobre esses pontos, né? Saiu daqui, a gente tava fazendo call vindo pra cá, né? Eu num call, o André no outro. Estávamos no call, mas você tá inteiro, você tá uno, faz com que a gente também aprenda a usar dessa ferramenta, né, de unicidade que eu chamo, para no momento mesmo, numa viagem profissional, você agregar família, você agregar cultura, você de repente buscar um pouco de estudos que tenham ali algum curso, ainda que técnico ou não técnico, né? Mas que te agreguem ali nesse sentido. E aí, falando um pouco de pessoas, você falou um ponto bem importante, que é a questão que a gente tem vários chefes, né? Vários líderes diferentes. O quanto a gente absorve e aprende com cada um deles. E quando você sai daquele papel, quando você se torna mais sênior na sua carreira e sai daquele papel de julgamento, você simplesmente absorve. Absorve tudo que eles têm para te dar de bom ali, né? O quanto um te ensina uma coisa, o outro te desenvolve em outro, e por aí vai. E isso se reflete também para liderados. Nessa época em que a gente carrega vários projetos diferentes, você tem muitas equipes, né, diferentes. E diferença, para mim, hoje, é riqueza. E aí eu puxo um gancho de diversidade, que para mim é bem importante. Então, times diversos, na verdade, para mim, sempre foram os meus times, só que eles eram times multidisciplinares. Então, eu nunca busquei ter aquele time muito, muito reflexo do líder, né? Sim. Pelo contrário, eu sempre soube que quanto mais pessoas eu tivesse com formações ou capacidades ou características diferentes das minhas, mais eu ia ter um time matador. Porque mais eu ia conseguir agregar coisas que um e o outro, um não tinha, mas o outro tinha. E aí eu aprendi também a encaixar as tarefas nas características das pessoas. Aí é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Sim. Então, tanto dos líderes serem diversos, né, diferentes entre si, quanto formar times com capacidades técnicas e pessoais diferentes, conecta, e aí eu acho que forma esse time uno, né, que a gente consegue chegar do outro lado juntos, novamente, unificados. É legal que o ano passado, inclusive, eu participei de um investimento da B3 junto com o IBGC, né, o primeiro curso focado no conselho diverso para pessoas negras. Então, eu participei até a formatura, algumas aulas foram na B3, né, e a formatura foi na B3. Né, então, foi muito legal, a B3 investiu nisso. Foram, se eu não me engano, 30 pessoas, 30 executivos negros. E a semana passada teve o encontro da primeira turma dos formados, né? Que eu tô na primeira turma, com a segunda turma que formou a semana passada. Né? Então foi bem legal, foi juntar, né, esse pessoal. É um investimento legal da B3, que está muito forte nessa parte de diversidade. Essa é uma agenda que é super relevante para a gente lá na companhia. Sobre diversos aspectos, tá? Óbvio que tem um aspecto social, etc., mas isso aqui, no fundo, tem reflexos econômicos, de negócio, né? Se você for olhar, nossa estratégia hoje em ESG tá focada em 3 grandes pilares, tá? O primeiro é ser uma companhia referência na adoção de boas práticas, de melhores práticas de ESG. E isso se conversa com o segundo pilar, que é ter um papel, pelo nosso papel como bolsa de valores, uma bolsa do Brasil, de induzir melhores práticas para o mercado e para as empresas que têm as suas ações negociadas com a gente. Eu não consigo fazer esse segundo pilar se eu não tiver o primeiro pilar muito bem estabelecido, né? Tem que ter o walk the talk aqui. Sim. Então, agora, não é uma agenda difícil, não é uma agenda fácil, uma agenda difícil.
por incrível que pareça, ainda tem muita existência. Quando você tenta uma medida, por exemplo, de aumentar o volume de disclosure de determinadas questões relacionadas à diversidade, por exemplo, você apanha de tudo quanto é lado. De quem apoia essas iniciativas no sentido de que a gente poderia talvez ter sido mais ambicioso, e de quem não apoia, de que a gente está interferindo nessas questões, etc. Então, não é uma agenda fácil, mas acho que a gente tem clareza que essa é uma responsabilidade nossa de induzir esse movimento, não obrigar, mas de induzir este movimento de adoção de melhores práticas por parte do mercado e das empresas em geral. E um terceiro pilar que está mais voltado à oferta de produtos mesmo para essa agenda, né? Produto seja de informações, com criações de índices, seja... a gente tem também uma ferramenta, o ESG Workspace, enfim, uma série de produtos mais voltados para esse pilar de ESG. Você vê que o mundo, você tem uma visão otimista? Você acha que o mundo, a agenda é difícil, mas acha que o mundo está melhorando? Eu acho que sim, acho que é uma agenda que está muito mais presente, né, hoje em dia do que já esteve. Óbvio que você ainda encontra por aí, sei lá, práticas talvez não muito legais, né, de empresas que talvez estejam dizendo que estão fazendo uma coisa, mas na verdade não estão bem assim, não é bem aquilo, espécie de greenwashing que o pessoal fala, mas eu acho que é uma jornada, tudo é uma jornada, eu acho que é uma evolução. Certamente, se você olhasse há 15, 20 anos atrás, esse era um tema que não era discutido em fóruns executivos, né? Não era um assunto que fazia parte do nosso dia a dia. Então, só o simples fato de que isso hoje está presente na nossa agenda, acho que já denota uma evolução. Estamos longe ainda de estar no lugar ideal, mas eu acho que claramente dá para dizer que a gente teve um avanço importante nessa agenda nos últimos anos. Legal. E você, Karen, você vê que tem uma evolução nessa agenda? Tem uma evolução, mas eu acredito que a gente ainda está muito no early stage, assim, da situação, né? A gente sabe onde tem que chegar, mas não chega. Então, a gente precisa fazer com que os líderes, os executivos se responsabilizem, né? Tenham accountability dessa situação e façam com que as companhias apoiem suas próprias companhias, seus próprios times, e isso começa nos próprios times, né? A chegar lá. E isso, para mim, é uma escolha. Tem desafios de fato, mas são desafios que precisam e nós somos capazes de vencê-los. A gente vence desafios, inclusive tecnológicos, muito mais difíceis que esse. Então, eu acredito na capacidade das pessoas e das empresas que querem vencer esse desafio, o vencerem. Eu acho que quando eles tomarem ciência, e aí eu acho que falta consciência de o quanto isso é muito mais inteligente, inclusive do ponto de vista financeiro, não só da formação, mas dos produtos que se entrega, né? O quanto é mais rentável, o quanto é mais... Isso vai ser uma discussão de segundo plano. Como chegar lá? Todo mundo vai ter chego lá, porque todo mundo vai ver o quanto é vantajoso estar lá, né? Eu acho que a gente está muito em early stage ainda, a gente precisa avançar com velocidade. Assim como é também a questão tecnológica, que a gente tanto, né, diz, mas os líderes, de fato, que hoje ainda estão com a caneta na mão, estão muito distantes em questão, inclusive, de conhecimento do uso e aplicabilidade de coisas tecnológicas, inclusive. Um amigo, um CEO, ele fez contato comigo semana passada e falou: Denis, vou falar num fórum aqui sobre inovação, o que você acha? Eu falei: a gente vê inovação, tem muita coisa que já está no passado que a gente não está conseguindo aplicar hoje. Exato. Às vezes tem que esquecer um pouco a inovação, né? Voltar para o básico e tentar executar, né? Porque, como você comentou, né? Às vezes a gente está vendo muito inteligência artificial, né? Machine learning, só que o beabá é aquele que você liga, o atendente pega o seu CPF, passa para o outro e ele pergunta o seu CPF de novo, né? Então o beabá a gente não consegue chegar. Não, esse tema é muito importante, fico legal que vocês dois levantaram, a gente vê que está na agenda do CFO. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta mais pessoal, né? Para encerrar aqui num tom mais pessoal. Eu queria falar de hobby. Você tem algum hobby, Milanês? Qual que é um hobby que você desconecta e conecta nesse hobby? Pegar você de calça curta, aqui ó, a Karen fica para depois, ela já tá pensando.
Eu tenho, sim. Eu tenho alguns, mas eu vou falar um talvez seja um pouco mais inusitado. Eu gosto muito de fazer, sei lá, concertos, essas coisas. Então, tenho um kit de ferramentas bem grande em casa. Até de vez em quando sou criticado por isso. Mas gosto desse tipo de coisa, sabe? Quebra uma coisa, vou lá consertar. Tomada. Trocar peça de máquina que quebrou. Então, assim, não vai além de simplesmente trocar a lâmpada, tá? Entendi. É um pouco mais sofisticado do que Entendi. uma mera troca de lâmpada, né? Então, é um hobby que eu gosto. Então, sempre tem, como acho que em toda residência, sempre tem alguma coisa que dá pau, que quebra, né? Então, tem um estoque grande de coisas ali que ficam... É verdade que não é sempre que eu consigo fazer, mas é um negócio que eu gosto, eu curto. Que legal. É. Eu não consigo pregar vou pregar o prego na parede e ele fica torto ali. Mas legal ter essa habilidade. E você, Karen? Eu descobri um hobby que conectou bastante a família, né? Então, o beach tênis, pra mim, parece uma coisa super, do momento, mas funcionou muito. O professor, ele coloca eu, meu marido, né, e as crianças para fazer o mesmo exercício, então a gente faz meio em circuito, um trocando a raquete pro outro, e enquanto isso as menorzinhas ficam brincando na areia, porque aí elas se encantaram com o insumo do beach tênis, então normalmente eu levo elas junto com os baldinhos de praia, e isso dá super certo, deu muito certo. A gente tem jogado sábado, domingo de manhã, e aí o professor já sabe que a agenda é bem... flexível, né? Então a gente tem alguns apoios e aí a gente joga sexta, sábado, domingo. Então domingo de manhã a gente chegou e já foi jogar também, e as crianças foram todas juntas. Eu achei que foi bem democrático, achei um esporte super democrático. Mas o meu marido e a minha filha já jogavam tênis, mas eu não, no máximo um frescobol. Então eu tinha pouca habilidade e mesmo assim eu consegui minimamente fazer a bolinha chegar do outro lado. Então isso também me deu uma sensação de eficiência. Você já enche a quadra ali, só com a garrafa. Com você certeza. dá para disputar um campeonato só com a sua família, né? Poxa. Essa independência para mim era importante, eu já levei o time, entendeu? Eu já levo meu time inteiro formado. Então foi muito legal, achei que foi um esporte e a gente tá bem apaixonado por ele, assim. Não, é bem legal. Eu pratico também, não com a frequência que eu gostaria, mas é o que você falou, é muito democrático, né? É muito democrático, gente. Você pode ter gente nova, gente mais velha jogando, não... Diferente do tênis, que é um esporte que requer uma habilidade enorme, se você não tiver um mínimo dessa habilidade, nem dá para brincar, no beach tênis dá. Tem que ter um mínimo de coordenação, eu diria, né? Mas tendo alguma coordenação motora, dá para brincar, dá para ter um jogo bem bacana, é super legal mesmo. A musculatura, a areia... É bom, faz bem. Baita esporte, atividade física também... no ambiente aberto, que é um negócio que a gente não tem com tanta frequência aqui morando numa cidade como São Paulo. Então tem várias coisas legais sobre isso. Legal. Bom, obrigado, Milanês. Obrigado, Karen. Pessoal, esse foi mais um Percepções do CFO Moderno. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima.